Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero conversar com você sobre complexidade de código. E eu quero te mostrar, antes de tudo, uma história de complexidade de código descontrolada no sistema da vida real. É um projeto web open source, um portal estudantil que foi mantido entre 2012 e 2016 e foi utilizado como um sistema de verdade. Se liga nesse código que eu vou mostrar para você aqui agora. Então aqui, ó, eu peguei aqui para mostrar para você 3 versões no tempo da mesma classe. Quando essa classe foi escrita e puxada para o repositório a primeira vez, 4 meses depois, e aí depois, para também não gastar o seu tempo à toa, eu estiquei e peguei 4 anos depois essa mesma classe. Se liga nisso daqui, ó. Primeira versão da classe, né? Primeira vez que ela foi puxada lá no repositório. É só felicidade. A gente tem aqui uma classe que, ó, talvez você, assim como eu, né, quando a gente bate o olho nela, 100 linhazinhas de código, ó, um métodozinho público aqui, tem 4 dependências, né, herda aqui, implementa de não sei quem, tem aqui 2 métodos públicos, né, 100 linhas de código, me parece muito de boa, né? Primeira versão da classe é só felicidade. 4 meses depois, essa mesma classe. 4 meses depois, nessa mesma classe, só de import, ela já tem 50% das linhas que ela tinha no total na primeira versão. E quando você vai lá para o final, ó, essa classe já quintuplicou de tamanho, né? Então ela nasceu com 100 linhas e ela agora está com 500 linhas aí de código. Beleza? Então aqui, ó, o número de métodos aqui, se a gente quiser pegar, né, já está difícil de contar aqui, né? Public. Então vamos contar aqui, ó. Tem mais ou menos, acho que o chute aqui é que tem 8 métodos públicos. Então ela tinha 2 métodos públicos e foi para 8 métodos públicos, ou seja, quadruplicou o número de métodos públicos. E não que seja aqui qualquer tipo de regra, né, mas meio que quintuplicou o número de linhas aí. E aí, se passaram nessa história dessa classe, se passaram depois, essa classe 4 meses depois, foi mais ou menos setembro de 2012, e aí se passaram 4 anos aí, ou 3 anos e muitos meses, e essa classe chegou na versão final dela. E na versão final dela, ela ficou aqui, ó, com quase 1000 linhas de código, né? Ou seja, teve ali um crescimento exponencial de linhas, né? Talvez a galera estivesse entendendo a pessoa, né? As pessoas estivessem entendendo quais eram as funcionalidades, o sistema estava sendo construído no início e tudo mais. Então saiu de 100 para 500 no espaço de 4 meses. E 4 anos depois ela foi para 1000 linhas. E essa é a história, provavelmente essa história que eu acabei de contar aqui, você deve ter presenciado inúmeras vezes na sua vida. Um código que nasce bonito, ele tem, entre a infância e a adolescência dele, ele começa a ficar, né, meio feio ou algo do gênero, e depois na fase adulta dele, ele fica impossível, e aí você tem que fazer uma cirurgia nesse código, né? Muitas vezes você tenta fazer uma refatoração em massa, muitas vezes você tenta reescrever o sistema, porque ele ficou muito difícil de ser mantido, né, de ser evoluído, e por aí vai. E por que eu quis começar o vídeo te mostrando o código? Porque nada é mais impactante do que show me the code, né? Eu poderia te contar aqui a história da minha observação de um caso da minha vida ou algo do gênero, mas eu te contei a história baseada em código. E aí acho que quando a gente olha essa história, né, e uma história da vida real, eu imagino de novo, né, que você, assim como eu, consiga se colocar na posição, né, de ter passado por esse tipo de situação. Tem várias perguntas que talvez venham, né, aí na nossa mente para que a gente possa falar. Por exemplo, como que esse código chegou nesse ponto? Por que ninguém controlou a complexidade? Será que nesse sistema não tinha a pessoa que estava programando, não entendia das métricas de software que existem, principalmente as métricas de software que a gente utiliza no dia a dia de desenvolvimento, por exemplo, coesão, acoplamento, beleza? São 2 básicas. Linha de código é uma métrica muito trivial. Como que aquele código saiu de 100 para 1000 linhas? Será que quem estava programando deixou 1000 linhas porque ele queria deixar uma armadilha
e deixar um código impossível de ser mantido, ele ou ela, né? Impossível de ser mantido, será que foi feito de maneira deliberada? É óbvio que não, né? Ninguém, de maneira deliberada, pegando na maioria da população, né, de programadores e programadoras, ninguém faz um código que é difícil de manter, mal avaliado por qualquer métrica que você decida utilizar, né? Vai ser aquele código, a versão final do código, vai ser mal avaliado por qualquer pessoa ou por qualquer métrica que você decida usar. E ninguém fez aquilo de maneira deliberada. Ninguém olhou e falou assim, hoje é o dia que eu vou chegar aqui e vou fazer o meu pior código da vida. A verdade é que controlar a complexidade de uma base de código como um todo, ou de cada uma das unidades da base de código, cada uma das classes, é um desafio de longa data, tanto na academia quanto na indústria. Se a gente for pensar na indústria, pegue qualquer inspiração aí que você tem. Então você tem, sei lá, Martin Fowler, já escreveu o livro de refactoring e fala de boas práticas de código, pensando em código em si, né? Há muito tempo, Eric Evans, ele foi lá e escreveu o livro do Domain Driven Design, né? Atacando a complexidade no coração do código. Você tem o livro de Design Patterns, beleza? Você tem Bob Martin falando sobre complexidade de código, qualidade de código, há não sei quanto tempo, né? Clean Code, Clean Coders, Clean Architecture e sei lá mais o que. Então você tem você tem Ports and Adapter para tentar mitigar complexidade. Aqui a gente está misturando um pouco, obviamente, né? Design de código, que é o código em si que você produz, e a arquitetura do seu código, que é como você organiza, né, na visão macro ali o seu código, tentando mitigar refatorações gigantes, reescritas de sistema, mudança de frameworks ou coisa do gênero. Mas pouco importa a técnica que você tem empregado, os softwares continuam, né? Se você for pegar aí na sua empresa e tudo mais, a história de cada um dos códigos continua sendo contada mais ou menos do mesmo jeito. Começa bonito, em algum momento fica tenso. Inclusive, saímos de arquiteturas baseadas em um processo só para arquiteturas baseadas em multiprocessos, né, distribuídas como microserviço, pensando, um dos aspectos supostamente interessantes, né, de uma arquitetura de microserviço é que você vai criar sistemas menores. Esses sistemas menores supostamente vão ser altamente coesos, vão ser fracamente acoplados, podem ser reutilizados dentro do seu conjunto de sistemas ali que fazem tudo funcionar de maneira interessante. Então essa era uma das coisas interessantes da arquitetura também de microserviços, sem contar outras, né, de fazer deploy isolado e por aí vai, obviamente. Beleza? Mas pouco importa a técnica, de novo, a história continua sendo contada meio que do mesmo jeito. E aí vem esse pensamento, né? Putz, você tem complexidade ciclomática, uma métrica que já tem 50 anos mais ou menos, né? Você tem coesão, você tem acoplamento, você tem suíte de métricas, você tem ferramentas que analisam o seu código, né? Linters e ferramentas e outras ferramentas que analisam o seu código para te dar feedback sobre a suposta qualidade interna do seu código. E por quê que a parada acontece desse jeito, né? Por que a gente não consegue aplicar essas sugestões no nosso código? Inclusive, se você for pensar, eu já contei isso aqui no canal, já teve vezes que códigos foram refatorados e eles ficaram piores sob o olhar de métricas e de entendimento aí do ser humano de código. Então, por que isso acontece, né? Por que é tão difícil controlar a complexidade de um código? Lá, 40 anos atrás, mais ou menos, né, 30 e poucos anos, sei lá, Fred Brooks, lá no artigo épico do No Silver Bullets, ele comentou sobre isso, que software é um bicho diferente, ao contrário de vários produtos que acontecem, que são produzidos dentro da humanidade. O software é uma coisa que é produzida e alterada regularmente no espaço aí do tempo. É muito diferente, né, de carro, prédio, hardware, ou qualquer outro tipo de coisa que você queira colocar um pneu, uma bicicleta, tanto faz o que você quiser. As manutenções que são feitas nesse tipo de produto são manutenções pontuais. Você não deixa seu carro na oficina e ele sai de lá completamente diferente
em geral. Ninguém fala assim, deixa eu reconstruir esse apartamento aqui, né? Em geral, você faz o quê? Você reforma o seu apartamento uma vez na sua vida. Se é que você reforma o seu apartamento alguma vez na sua vida, você troca o design do seu apartamento, a decoração do seu apartamento, para tentar deixar ele mais organizado, duas vezes na vida, talvez 3, se é que você troca. E código é reorganizado, né? É mexido o tempo inteiro. Então isso traz uma dificuldade, né, que ele chama de essencial aí para o código. E desde sempre a gente tem tentado mitigar esse problema, essa complexidade, né, essencial ao longo do tempo. E basta ver para a indústria o número de pessoas que são necessárias para produzir um software, o custo, se você for pegar, né, os custos de times de desenvolvimento, o fato da gente estar sempre correndo atrás, né, dos prazos, o troço da bug o tempo inteiro, né, software da bug o tempo inteiro, é difícil de manter o tempo inteiro. Então você tem muitas características ali que vem dando sinais que alguma coisa ainda não deu certo ali, né? E aí, gente, aí eu comecei a pensar sobre isso, eu já produzi muito vídeo aqui no canal sobre isso, e aqui agora, né, eu quero apresentar para vocês a teoria que começou a ser construída, sei lá, dado a data de gravação desse vídeo, né, a coisa começou a popar aqui na minha mente uns 8 meses atrás, e eu junto com meu colega de trabalho, o Vitor, a gente acabou de publicar um artigo na conferência que chama ICSM, que é uma conferência focada em engenharia de software, justamente propondo uma teoria para a gente mitigar a complexidade de código inspirada na psicologia. Basicamente é o seguinte, a gente vive sob restrição o tempo inteiro na vida. Qualquer coisa que você vai pegar aí, você tem restrição. Quando você viaja e volta, você tem restrição de valor máximo ali da sua compra, você tem restrição do que você pode comer, senão você pode ter um problema cardíaco ou algo do gênero, você tem restrição de como é que você anda na rua, você tem restrição para tudo e você vive sob essa restrição. Geralmente na vida, por mais que a galera fale, né, que é melhor pedir desculpas em vez de pedir permissão, mas em vários momentos da vida, você fica o tempo inteiro vivendo sob essas restrições. E a verdade é que nosso código até hoje não conseguiu viver sob restrição. Quando eu falo o código que vai ser escrito. Eu não falo todas as outras restrições que já existem aí no ciclo de desenvolvimento, né? Quando a gente fala das ferramentas de infraestrutura, quando a gente fala de acordos que o software tem que estar no ar, ou quando a gente fala de acordos de performance, escalabilidade ou algo do gênero. Eu estou falando da coisa que é do troço que é o principal do seu software, que é o código que é escrito, que são os textos que são escritos, que são executados, que mantêm o seu software funcionando. Beleza? E por que a gente não consegue viver sob essa restrição? A nossa hipótese, né, que a gente está trabalhando e já começou a publicar, e a gente já tem feito vários experimentos em cima, inclusive aqui no canal você já me viu programando, né, em cima da teoria. A hipótese é qual? Vou te fazer uma pergunta, né? Quantas vezes, enquanto você estava programando, você parou e falou assim, deixa eu fazer o cálculo da complexidade ciclomática desse código. Deixa eu fazer o cálculo da coesão aqui, do coeficiente de coesão aqui desse código. Primeiro que é difícil de fazer, porque é uma métrica feita para computador calcular. E segundo, qual que é a métrica? Muitos limiares de métricas tentaram calcular baseado em outras bases de código, ou seja, tentaram derivar uma métrica em função de um programa de computador, né, que calcula sobre outros programas de computador. Então, para a gente tem aqui, né, um detalhe que tudo que a gente tenta fazer para controlar a complexidade é muito mais para computador do que para ser humano. E é aí que veio a ideia da teoria que a gente vem trabalhando. Então, o nome aqui, né, da teoria é Cognitive Driven Development, então CDD, né, é o nosso apelidinho. E a ideia basicamente a gente se inspirou na psicologia da cognição, tem uma teoria que chama Teoria da Carga Cognitiva, que diz que a gente tem uma capacidade muito limitada de entendimento. Então, por que a gente não faz o nosso código viver sob essa restrição? Pense sempre que a pessoa que vai olhar para o seu código
ela não vai entender muita coisa não. Vai ser assim, ó, rapidinho, para ela deixar de entender. Por exemplo, se você bate o olho na versão final desse código aqui, né? Você vem aqui descendo, ó. Você vem aqui descendo, ó. Olha o tanto de importe aqui, ó. Você vem aqui descendo, ó. Você vem aqui descendo, ó. E aí demorou 158 linhas para ter o primeiro método público. Pensa nisso, né? A versão final desse código tem mais declaração de atributo e import em número de linhas do que o número de linhas total na versão inicial. Tanto que a galera, né? A gente fez um experimento para a galera entender essa classe. Uma das frases foi: você tem que ter uma memória de elefante para conseguir entender isso daqui. Quando você chega no final, você já esqueceu do início, da overload aí na sua cabeça. E isso é explicado, né? Ou pelo menos a galera tem tentado explicar dentro da teoria da carga cognitiva, por exemplo. É uma linha de estudo, obviamente, ali. Então, imagina que a sua capacidade de entendimento é limitada. Por que a gente não programa orientado à capacidade de entendimento? Foi essa junção que a gente fez. E o engraçado é que é muito bobo, né? Então quer dizer que você está me dizendo que eu devo limitar a complexidade de uma classe, aqui pensando em classes, eu devo limitar a complexidade de uma classe antes mesmo de eu começar a programar? Sim. Qual que é essa limitação? Já falo disso para você, porque isso é menos importante do que limitar. O fato é, acreditamos que limitando, criando um limite muito restritivo, né, assumindo que a sua memória de trabalho, que de acordo com a teoria da carga cognitiva, é a memória, que é a parte da cabeça que é utilizada para entender alguma coisa em um determinado intervalo de tempo, é muito limitada, o seu código tem que abraçar essa limitação do ser humano. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, a gente precisa de um jeito que seja fácil do próprio ser humano, seja fácil para mim, seja fácil para você, bater o olho num código e entender, né, que ali a gente extrapolou o limite que foi combinado. Então, por exemplo, se a gente vem aqui na versão inicial, que é a versão fácil de olhar, né? Imagina o seguinte, vou dar aqui, né? Eu vou gravar outros vídeos derivando métricas da teoria do Cognitive Driven Development que você pode utilizar em diversos contextos aí de desenvolvimento de software, né? Contexto para equipes formadas só por pessoas super especializadas, contexto por equipes formadas por pessoas mistas, contexto de refatoração, contexto de criação e por aí vai, porque são múltiplas coisas que acontecem num time de engenharia aí. Mas pegando aqui essa versão inicial, imagina que a pessoa, quando estivesse programando aqui, ela estivesse sendo orientada pelo Cognitive Driven Development, ela estivesse sendo orientada pelo CDD. Então, beleza, né? Dado que eu estou inspirado por essa teoria de design de código, qual métrica que eu posso derivar que abraça a teoria? Ou seja, qual métrica que é fácil de ser contada, verificada por um ser humano e que é super restritiva? Eu poderia dizer que toda classe tem no máximo 100 linhas de código. Era uma possível métrica. Ah, mas essa métrica deixa de cobrir, né, complexidade ciclomática, deixa de cobrir um monte de coisa. Eu não estou dizendo que existe uma métrica, pelo menos eu ainda não encontrei uma métrica que é definitiva. É importante que você entenda isso. Colocar um limite é a nossa teoria, por mais óbvio que seja. Viver sob o limite é a nossa teoria. Você coloca e vive sob o limite. Você pode, inclusive, revisitar o limite de tempos em tempos para ir adequando para o seu contexto. Por que é legal ter um limite? Imagina que o limite aqui fosse de 100 linhas. Passou de 100 linhas, não compila esse código. A gente fez um plugin para a IDE que passou de 100 linhas, não compila. E você pode criar limites diferentes aí, né? Que todo mundo pode viver sobre aquele limite. Se você pensa desse jeito, você consegue duas coisas que para mim são fundamentais no processo de desenvolvimento de software. A primeira é que softwares são criados para viver 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Depende muito da indústria que você está inserido ou inserida aí, né? Então você tem muitos tipos de desenvolvimento de software aí. Então imagina que você está fazendo um software que você quer que o seu negócio dê certo, né? Então ele vai viver por muitos anos, basicamente. Então a primeira coisa, estabelecendo uma restrição forte, severa, e obviamente que você pode revisitar, mas definindo a restrição, essa restrição é sustentável para o médio e longo prazo do desenvolvimento de software. Pouco importa
as pessoas que vão embora e vão chegar no seu time, todas elas podem viver sob a mesma restrição, porque é assim que é a vida. Todo mundo nasce e começa a viver na sociedade e vive, em geral, sob a restrição da sociedade. Aqui você vai viver sob a restrição do código. Imagina que essa restrição é, de novo, a métrica derivada da teoria foi 100 linhas. Você não precisa perguntar a ninguém se você está passando da complexidade. Passou de 100 linhas, ultrapassou. Você não está conseguindo programar em 100 linhas, divida a responsabilidade. Separation of concerns, não é? É literalmente o quê? Dividir o entendimento. Divida o entendimento do seu código em blocos que são entendíveis por pessoas. Então, isso é sustentável a médio e longo prazo. Você consegue dizer, né? Se você definir uma restrição hoje, não é nenhuma mentira você dizer que daqui a 10 anos o seu código vai continuar tendo o quê? Pode ter milhões de arquivos, mas nenhum deles teria mais de 100 linhas. Tão simples quanto isso. Outra coisa é esse design, além de ser sustentável, essa proposta, a gente entende que ela é escalável. Ela funciona para uma equipe de 2 pessoas e funciona para uma equipe de 100 ou de 1000. Simplesmente porque, do mesmo jeito que 1000 pessoas conseguem programar em Java, 1000 pessoas, ou em C#, ou em Clojure, ou em PHP, ou em JavaScript, 1000 pessoas conseguem ser colocadas na mesma restrição, que é viva sob 100 linhas. Tão simples quanto isso. De novo, você pode derivar a métrica que você quiser, eu vou falar muito sobre isso, mas todo mundo pode viver. Então ela é sustentável no ponto de vista de longevidade do software e ela é escalável do ponto de vista do número de pessoas que estão na sua equipe. É escalável por quê? Porque ela é fácil, ela é feita... Quando você for derivar métricas do CDD, são métricas que são humanas, que não precisam de computador para contar. Se tiver um plugin legal de IDE, bacana, que você possa rodar ali na hora, mas se você não tiver, você pode fazer. Vou dar uma outra possibilidade de derivação de métrica aqui. Você poderia derivar que o seu código vai ter 100 linhas de código e, no máximo, sei lá, 5 ifs por uma classe. Então você vem aqui, né? Tem 5 branches de código, if else. Então tem 1, 2, 3, 4 aqui, ó. 5, 6 branches de código em 100 linhas. Se tem 6 branches de código em 100, e tem 100 linhas ali, então você tem máximo de 6 branches e 100 linhas. Ultrapassou, já divide a responsabilidade, né? Então máximo de 5 branches e 100 linhas. Ultrapassou, divide a responsabilidade. Poxa, Alberto, mas como é que você vai inferir esse limite? Chute o limite. Pense no seguinte, o limite tem que ser pequeno, porque a sua capacidade de entendimento é pequena. Qual que é o limite que eu tenho sugerido para a galera, para a gente fazer? Na teoria da carga cognitiva, hoje em dia, a teoria sugere que a nossa memória de trabalho consegue trabalhar com 5 mais ou menos 2 coisas ao mesmo tempo, ou seja, entre 3 e 7. A primeira versão dessa proposta, dessa teoria, falava que a gente conseguia trabalhar com 7 mais ou menos 2, que era entre 5 e 9. Então, basicamente, por enquanto, eu tenho trabalhado entre 3 e 9 pontos de entendimento. Então, você pode fazer como você quiser aqui, né? Então, imagina que a cada 100 linhas de código você conta, sei lá, a cada 100 linhas de código você conta 5 pontos de entendimento. Então você tem a cada 100 linhas 5 pontos de entendimento e cada branch de código conta 1. Então aqui você tem 5 pontos de entendimento por conta das 100 linhas de código, mais 6 branches dá 11. 11 é maior do que, por exemplo, 9, que seria o limite. E por aí vai. Você pode desconsiderar a linha de código. A métrica atualmente que eu sugiro desconsidera a linha de código. A métrica que eu trabalhei muito aqui no canal, por exemplo, ela considera acoplamento com classes que são específicas do projeto, branches de código e função como argumento. Então, por exemplo, aqui ó, você teria um ponto dessa herança, um ponto dessa interface, um ponto dessa dependência aqui, outro ponto dessa dependência aqui, outro ponto dessa dependência. Uma vez que você contou a dependência específica, eu não conto mais.
Então aqui você tem, né, um ponto do early alert aqui, você tem um ponto desse if, você tem um ponto desse else, você tem um ponto desse if aqui, um ponto desse else, por exemplo, um ponto aqui desse if, um ponto aqui desse forzinho da massa. Então olha só, né? Se a gente fosse contar aqui, ó, a gente tem deixa eu botar aqui, né? A gente tem, pela conta aqui da IDE, 13 pontos de complexidade. Se você estabelecer um limite severo, né, por exemplo, em classes cujos atributos são atributos de dependência, que é o caso de services, controllers, classes desse naipe, eu sugiro sempre que o limite seja de 7 pontos. Por quê? Porque classes de dependência, que têm atributos de dependência, geralmente são classes de fluxo de código. Então eu deixo mega restritivo. Então se você estabelecer esse limite aí para sua aplicação web, por exemplo, você sabe agora que nenhum controller, service ou classes desse tipo vai ter mais de 7 pontos, dado a métrica derivada do CDD, né? Anotou com @service, anotou com @controller, acabou. Isso é, de novo, sustentável e escalável. A minha ideia no futuro, né, próximo, é ter um plugin que dá pau de compilação. Não vai ter essa de warning. É uma restrição. Do mesmo jeito que sintaxe inválida não funciona, código mais complexo do que o ser humano pode entender também não funciona. Essa vai ser a brincadeira que a gente vai tentar propor em função da teoria, beleza? Mas bom, era isso que eu tinha para falar aqui para você hoje, né? Eu queria apresentar para você de maneira mais formal o resultado aí de toda a minha observação, experimentação e estudo, beleza? O CDD, eu achei ele muito legal, né? Quem deu a ideia do nome CDD foi Vitor, né? Então, Cognitive Driven Development, que é um nome fácil, uma expressão fácil da gente falar no dia a dia. E já faz um tempo que eu estou programando em função dessa teoria, que eu tenho visto código, ajudado pessoas a refatorar código, sugerido para pessoas. A jornada Dev Eficiente rodou inteira em cima dessa teoria e o resultado foi muito, muito, muito legal. Beleza? Então a gente já tem testado em vários cenários diferentes, eu vou contar mais para você em outros vídeos aí. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixe aqui também, beleza? Eu vou ter o maior prazer em responder. E antes de fechar, eu quero dizer, né, essa teoria de design de código, você pode adaptá-la para qualquer cenário que você tenha. Você está usando Clean Architecture, arquitetura hexagonal, você está usando um misto dessas coisas aí, você está usando outra dentro do seu microserviço, pouco importa. A gente está falando do design do código, de como você vai programar a parada. E isso pode ser adaptável para qualquer tipo de cenário. Beleza? Era isso que eu queria falar para você. Muito obrigado por ter ficado aqui durante o vídeo inteiro. Tchau!